Estamos de volta com o nosso Frente a Frente de hoje. Estamos conversando com o arcebispo de Montes Claros, Dom José Alberto Moura. Parece que nas últimas eleições o senhor soltou um manifesto para toda a região sobre o problema das eleições, orientando um pouco como é que se deve votar. O senhor acha importante a participação da igreja no processo político? No processo político amplo, sim. Partidário, não. Não defendemos uma pessoa e um partido oficialmente, publicamente, isso não. Se alguém fizer, está errado. Mas nós defendemos uma fé transformadora que leve todas as pessoas que vão à política partidária ou não para o trabalho, para o serviço ao bem comum. Política é justamente o serviço ao bem comum. Política, nesse sentido amplo, a igreja tem que promover, conscientizar o povo. Senão fica uma fé embutida só para dentro da igreja, da sacristia, né? E a nossa fé, ela deve motivar-nos a que vivamos coerentes com o que Deus nos pede. E Ele pede para a gente ser justo, para a gente ser fraterno, para a gente ser solidário, para a gente amar, para a gente ser misericordioso. Isto é uma ação política da polis, da convivência da cidade, da cidadania. Polis, política, que significa cidadania. Promover a cidadania, o bem de cada vida, de cada pessoa humana. Então, a igreja como instituição, ela tem se preocupado muito com isso. E nós temos até a chamada doutrina social da igreja. Mas o senhor não acha, por exemplo, essas religiões protestantes têm crescido muito porque os pastores participam muito da política, inclusive... Política partidária. No Congresso, por exemplo, tem vários pastores. Agora, como a igreja não participa, isso não pode ser um dos motivos para essa queda de fiéis na Igreja Católica? Agora, nós temos que entender o que significa política partidária e políticos de partidos também, né? Se for a política para uma fisiologia, para buscar interesse para aquela religião, nós somos contra, né? Nós temos que buscar o interesse comum. E nós não vamos mandar nossos líderes para trabalhar para a causa da igreja no seu interno. Podemos pleitear também isto, né? Mas quem vai à política é para trabalhar para o bem comum. E normalmente quem está à frente como coordenador, no caso o padre, né, ele deve promover a política da comunhão, da comum união das pessoas. E o partido, ele parte. Uma parte, até em lugares onde há menos conscientização nesse sentido, se uma pessoa da igreja, ela é de um partido, torce para aquele partido, ela, ao invés de ficar adversária da outra, ela fica inimiga, né? Aí está errado. Nós devemos, mesmo com pensamentos diferentes, ideias, ideais, ideologias, a fraternidade deve nos unir. O padre é o promotor da união e não da divisão, né? E nós vemos lá no Congresso, você citou também de outras religiões, se uns vão para um partido, outros ficam contrários a eles, né? Mas mesmo na própria igreja, o padre conversa muito pouco sobre política. Sim. Agora, não deveria conversar mais com os fiéis, orientar mais os fiéis sobre política? Do púlpito da liturgia não se promove uma política partidária. O que nós temos que fazer é referência à vida, da fé à vida. Isso eu faço muito. Alguns acham que eu até estou fazendo política partidária. Não estou. Eu estou conscientizando. Falando, por exemplo, que quem vai à política e é eleito, ele é empregado do povo. E não patrão e nem dono. Então ele tem que fazer o bem do povo, do que é o patrão. E o povo tem que reclamar quando isso não é feito. Por isso, para a saúde, por exemplo, o povo tem que exigir o dinheiro para a saúde encaminhado bem para aquilo. O dinheiro para promover a boa educação, o dinheiro para fazer estradas, o dinheiro para ajudar a segurança, né? Então, o povo tem que se manifestar. Então, o líder religioso, ele, no caso da Igreja Católica, nós temos isso como orientação, que o padre não deve ser candidato a cargos políticos partidários, porque senão ele parte a comunidade. Porque no meio dos católicos tem gente do PSD, do PT, de mais não sei o quê, cada um com um partido. É bom que haja partidos. Aliás, deveria ter menos partido, porque os partidos temos demais, então eles não enfocam bem a sua ideologia. Então, nós temos muito partido de aluguel. De aluguel. Então, só para eleger. Então, as pessoas vão para um partido que lá dá mais quociente de voto, então vai para aquele para poder ganhar. Então, não é porque ele tem um princípio, uma ideologia, nem nada, né? Então, nós temos sim que orientar o povo para a boa política ampla,
né? Conscientização política, fé e política. Até fundamos aqui a Escola de Fé e Política. Temos muita gente que segue, né, que faz a Escola de Fé e Política. Tivemos até que depois pessoas que ficaram candidatas a vereador, a prefeito, que ganharam até depois e participaram da nossa Escola de Fé e Política. Fizemos uma cartilha sim esse ano passado, mas a igreja tem feito sempre, a igreja como instituição no Brasil, né? Falando, não é só no ano de eleição. Esse ano, por exemplo, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de que eu participo, né? Ela também fez uma cartilha. No ano passado eu fiz, no ano das eleições, para orientar as pessoas a votarem conscientemente, responsavelmente. Não votar só porque gostou da pessoa, né? Porque falou bonito. Tem gente que fala bonito e mesmo depois que se elege, fala bonito, mas mentindo para todo mundo, e os outros achando que é verdade, né? A pessoa engana o povo, tapeia, é desonesta, etc. Então, para o povo não escolher gente que não presta. Se não prestou, na outra vez não eleja. Isso eu falo para todo mundo, então não é contra esta ou aquela pessoa. Isso é conscientização política no sentido amplo. Isso é necessário, né, para o povo. E o povo se conscientizar porque ele que é o patrão, é ele que é o responsável pela transformação social. Então ele tem que saber escolher pessoas. O vender voto, por exemplo, isso é um crime, né? Não pode. E se eu vendo o meu voto porque alguém fez um benefício para mim... Mas nós só vamos consertar isso com a educação. Educação em geral e educação específica política também, para saber conviver na cidadania. O senhor que veio de Uberlândia, que é uma cidade que tem há muito tempo uma sequência de bons prefeitos, uma cidade muito boa, é uma cidade inclusive ao concurso, né? Vem para Montes Claros, o senhor não sentiu muita diferença, não? Sim, é verdade. Então... cada lugar tem a sua história. Eu já morei aqui, o 11º lugar onde eu moro. Já morei na Itália, né? Já morei em Brasília, morei em São Paulo, morei em Berlândia, Uberaba, morei em Rio Claro, Ribeirão Preto, Campinas. E cada lugar tem as suas características, também na política e política de políticos partidários, né? Então a gente percebe, quando o povo tem maior consciência política, sabe escolher melhor as pessoas, não se deixa enganar. Porque na época das eleições, as propagandas, as pessoas só faltam ser canonizadas de tão boas que elas falam que são, né? Mas o povo então tem que perceber que não são tão boas assim às vezes. Que eu até costumo dizer para determinados prefeitos, quando o prefeito tem pelo menos essas duas qualidades, a coisa funciona. É honesto e sabe administrar, no caso do executivo, né? E do legislativo que saiba legislar. E porque faltando uma ou as duas qualidades, com muito a pessoa faz nada. E as pessoas que têm essas duas qualidades, com pouco faz muito, faz até milagre. Eu já vi isso em muitas administrações. Voltando ao caso lá da Santa Casa, que foi do nosso primeiro bloco, Dom José, o senhor acredita que essa sua carta vai ter influência entre os fiéis? Para melhorar o sistema de saúde da Santa Casa? Eu acredito que se o povo, assim como a política, se posicionar nessas manifestações populares, por exemplo, né? Eu não digo só aqui na cidade de Montes Claros, não, né? Porque a arquidiocese ela abrange 40 municípios, também de outros lugares, né? Também mando para os outros lugares, conscientização geral. Mas todo mundo vem aqui para a Santa Casa para assistir a saúde. Até eu vi gente da política aí que às vezes é contrária à Santa Casa, mas quando precisa de assistência de saúde é a Santa Casa que eles recorrem. Traz o eleitor dentro da Santa Casa. Traz o eleitor e ele mesmo também, né? Para a Santa Casa. E filhos, na verdade, a Santa Casa é referência em saúde no Norte de Minas. Norte de Minas. Então, essa conscientização é para que o povo perceba e valorize mais a Santa Casa. E se tiver problemas, que ela seja solidária à Santa Casa, né? E ela se manifeste publicamente a favor da Santa Casa, né? E saiba eleger gente que apoie a Santa Casa, né? Quando das eleições. Aí sim, muito importante isso. Eu acho que tem efeito sim. O problema, na verdade, é de recurso, né? E recursos tem. É preciso ser aplicados, né? Então estão sendo mal aplicados. Nós precisamos que os recursos cheguem. Esse problema de recurso à saúde é um problema sério, porque nós tivemos durante muitos anos a CPMF, né? Que era cobrada para ser aplicada na saúde. Mas não resolveu o problema da saúde. Resolveu o problema da saúde. Nós precisamos do repasse para o hospital, os hospitais, de tudo que vem, seja do governo federal ou estadual. O município, por exemplo, de Montes Claros, não dá um tostão para a Santa Casa. Vamos mais para um intervalo comercial e continuamos logo com nossa conversa, esse agradável papo com
o arcebispo de Montes Claros. Espera um instantinho.